a nossa metodologia de criação de comunidade chamada de CEP. A gente usa um conjunto de ferramentas distribuídas em três circuitos: da estruturação, implementação até a operação. A gente vai cobrir etapas que estruturam o porquê, o que e o como de uma comunidade, tá? Então, esse material é uma síntese dos últimos 8 anos, em que eu tentei criar a comunidade de todo jeito, fazendo todos os cursos e aplicando todos os cursos que existem no mercado. Eu consigo hoje fazer com muita rapidez, só que eu preciso trazer o meu cliente para o jogo. Então, essa metodologia você vai encontrar tanto na gestão por assinatura, quanto nos formatos de mentoria, tá? Vou compartilhar esta tela. Já está gravando, beleza. Compartilhar aqui minha tela. Eu criei uma estrutura no Miro, porque é visual. Eu consigo literalmente desenhar para o cliente, trazendo mais uma experiência de conexão com ele. Vou ver se eu consigo reduzir isso aqui. Primeiramente, aqui é uma visão geral da perspectiva de ecossistema. Então, ecossistema é um negócio. Quando esse negócio é centrado em comunidade, a gente pode ter vários sub-ecossistemas ali dentro. A gente pode ter dentro disso uma comunidade só para embaixadores, que é um público mais quente que a gente vai trabalhar. Uma comunidade de lançamento, que busca conversão, atração e conversão do público mais frio. Uma comunidade de suporte, que já é um público aí que já está numa temperatura um pouco mais morna. Dependendo do design de funis que eu vou construir, eu vou ter, de repente, várias comunidades no meu negócio. Cada uma precisa ter um objetivo para a gente entender quais métricas a gente vai trabalhar, para que a gente consiga criar uma experiência alinhada com essas métricas que estão conectadas com o objetivo do negócio, tá? Então, no nosso trabalho, cada subecossistema de comunidade contém. Se você tiver um plano anual com a gente, um planejamento estratégico anual, ou seja, dezembro, que é o mês mais parado. Dezembro, janeiro, a gente para com os clientes para planejar o ano. Planejamento de conteúdo mensal, que tem revisão, tem alinhamento, aprovação e tudo mais, né? Treinamento semestral e diagnóstico de membro oculto semestral também, onde a gente coloca a nossa equipe para mapear a jornada e documentando pontos de melhoria para a gente trazer nesse diagnóstico. E com base nisso também o treinamento pode ser feito, que é a atualização da equipe. Essa é uma estrutura de trabalho que a gente tem. Essa é a nossa metodologia, CEP. A gente considera o CEP como a estrutura base de diferenciação para qualquer comunidade. Basicamente é dizer que toda comunidade que estrutura com clareza cultura, experiência e processos consegue ser uma comunidade escalável e sustentável. Eu posso criar processos, definir experiências, mas você pode ter uma dificuldade de alcançar a maestria quando a cultura não está bem definida. E a cultura vai ser o nosso porquê, a experiência vai nos dizer o que nós vamos fazer, e os processos vão nos guiar nessa construção do como a gente vai entregar a experiência, que é o que a gente vai fazer, né? O que que a gente vai proporcionar para servir as pessoas. E o nosso porquê, ele é a base que sustenta tudo isso. Toda vez que a gente tiver uma fricção, que a gente tiver um desafio, a gente vai voltar para esse porquê.
e realinhar o que precisa ser feito com base nisso. Então, aqui dentro dessa estrutura, a primeira coisa que a gente procura fazer é criar um sistema relacional, ou seja, entender dentro do ecossistema desse cliente quais são as áreas envolvidas que estão nesse ecossistema, quais são as pessoas envolvidas com cada área, qual o desafio de cada área e qual contribuição que cada área pode fazer ou espera receber da experiência de comunidade. Esse é um alinhamento interno para a gente entender e integrar também as pessoas na construção dessa comunidade. Então, se eu tenho um time comercial, quem são as pessoas? Quais são os desafios que a área comercial está enfrentando nesse momento? Quais são as contribuições que esse pessoal pode nos trazer para a comunidade? Como a comunidade, de repente, pode contribuir com esse pessoal? E outro ponto-chave, a gente vai cruzar essas informações e vai encontrar uma métrica-chave que a gente possa trabalhar com a comunidade e trazer de resultado para essa área. Essa é uma forma da gente começar a trabalhar de uma maneira mais estratégica e intencional com outras áreas. Na cultura, a gente tem a fase um da comunidade, que é o circuito de estruturação. Então, a gente vai passar por essa definição do porquê. Então, a gente vai definir o propósito dessa comunidade, a governança, quem são as pessoas que serão decisoras, influenciadoras de decisão nesse projeto. Vamos desenhar o Primal Brand dessa comunidade. Vamos passar pelo mapa da empatia e vamos definir pelo menos aí dois arquétipos para desenvolver o tom de voz dessa comunidade, tá? Eu queria aumentar um pouco isso aqui. Deixa eu desbloquear. Beleza. É porque são duas representações do arquétipo. Que são arquétipos de Jung, tá? Gosto bastante de trabalhar com arquétipos, que ajuda muito a amarrar, inclusive, o Primal Branding, que é uma estrutura de narrativa para desenhar brand de marca. Na fase 2 a gente vem para a experiência, a gente vem para o que a gente vai entregar. E aí nós vamos para o circuito de implementação. A gente vai passar por objetivos-chave, e aí a gente vai aplicar um framework conhecido de comunidade chamado Spaces, onde a gente vai definir por grau de priorização quais são os objetivos da comunidade e também as métricas que a gente vai trabalhar. Numa comunidade, a gente pode ter todos esses objetivos aqui a serem alcançados, mas a gente precisa definir prioridade e quais métricas serão chave para a gente trabalhar. Isso norteia a nossa estratégia de conteúdo, vai nortear também o nosso design, vai nortear também processos decisórios e apresentações de relatório. Daqui a gente passa para a narrativa, e essa estrutura aqui veio do livro Story Branding, e aqui é a história que o membro vai percorrer nessa comunidade. Então ele entra com uma necessidade social, encontra um movimento que entende o seu momento. Então ele se conecta e vai oferecer para ele um norte, um propósito, que vai motivar a conexão dele, onde essa motivação que o conectou vai levá-lo para alcançar o sucesso e evitar o fracasso. A comunidade se torna um ambiente seguro psicologicamente e atinge um nível de percepção de valor quando o cliente entende um cenário claro que, nesse ambiente, eu consigo evitar o fracasso e alcançar o sucesso. É uma dualidade importante e é uma dualidade que aterra o valor da comunidade para a experiência do cliente. Outra coisa também que a gente trabalha é o arquétipo de performance, que é o perfil incompatível, que é o avatar em transformação, e o perfil ideal é o avatar transformado. Por que que isso aqui foi desenvolvido, tá? Ao longo da minha carreira, eu tive muitas parcerias que deram errado, clientes e muitas coisas. E aí eu pensei, o que que eu faço para resolver isso? E aí
A ideia foi criar uma narrativa que estimulasse uma dualidade entre o cenário que eu quero e o cenário que eu não quero. Entendendo que esse avatar, esse perfil incompatível, ele pode se transformar, mas ele precisa de uma diretriz, que é esse cenário de perfil ideal para ser transformado. Então, vamos supor, no caso da minha marca, eu coloco que o perfil incompatível é quem trabalha fofo, que é uma galera mais sem disciplina, sem organização, perdida e que não busca aprimoramento. O perfil ideal que eu procuro é quem trabalha inteligente, quem entende que o esforço bem aplicado gera resultado. É o perfil oposto da galera que trabalha fofo. E o objetivo é realmente trazer um marco de percepção do que eu quero atrair para o meu negócio e do que eu não quero. E que esse lugar de não quero pode ser alterado mediante as diretrizes que eu estou entregando para essa galera atingir a performance que eu quero. Isso aqui é uma ferramenta que me ajuda a contratar pessoas, parceiros, tudo. É uma estrutura nova que a gente adicionou recentemente. Beleza? Depois a gente aprofunda no como, a fase 3, processos, que é o circuito de operação. E tem algumas coisas que eu desenvolvo junto com empresas que têm times de CSCX, que eles estão acostumados, que é trazer as etapas da jornada, como as coisas são feitas. Então, ele vai me trazer a jornada como o cliente entra, parte de download de cadastro, configuração inicial, exploração de funcionalidades. A gente vai definindo isso de acordo com a jornada que tem. E aí eles vão trazendo o sentimento, vão trazendo as informações que eu preciso para entender a jornada por completo, pela perspectiva desses profissionais. Então é algo que eles já têm mapeado e às vezes uma outra ferramenta similar eles utilizam, mas eu distribuo isso aqui para ser trabalhado com pessoas de outras áreas mesmo. Porque para implementar uma comunidade, eu preciso entender hoje como o negócio entrega o que ele oferece. Porque a comunidade vai ser um braço anexado a isso. E para que isso aconteça da forma mais fluida possível, a gente vai precisar repetir e colocá-la da maneira mais estratégica possível. Então, não é só mandar um convite, um link, mas criar todo um ambiente, uma atmosfera que favorece a integração desse tipo de experiência na jornada do cliente. Aqui é comunidade como ecossistema de negócio, então a gente vê que o foco está muito mais em flywheels do que em funis, propriamente dito. A gente entende que a comunidade é o volante e os funis vão acontecer lá dentro, e não vai ser numa ordem de baixo para cima, não vai ser numa ordem triangular, vai ser circular, e o cliente vai consumir de acordo com o momento de maturidade técnica e emocional que ele está. A gente tem controle disso até certo ponto, né? E dentro desse como, já adentrando mais a isso, a gente desenvolve os fluxos de entrega, que são divididos entre entrada, manutenção e saída. Então, o que que tem na saída, Camila? Desligamento humanizado, pesquisa, retirada de acesso, todo o trâmite do que a gente faz quando o cliente vai embora. A gente reforça o programa de indicação. Quais são as ações que a gente tem? A gente manda um e-mail customizado. A gente vai listar todas as coisas que a gente faz para cuidar dessa jornada de saída que esse cara está passando na comunidade. Manutenção. Como é que a gente nutre a nossa comunidade? São eventos, conteúdos? Qual que é o nosso sistema de nutrição? A gente roda desafio, a gente gamifica. O que que a gente está fazendo para nutrir essa comunidade? E na entrada, quais são os entregáveis de entrada para essa jornada de membro? A gente entrega onboarding? O que que a gente coloca dentro desse onboarding, nessa entrega de entrada do membro, de boas-vindas do membro, de direcionamento dele e até onde é o nosso primeira vitória, né? Qual é o nosso primeiro grande marco? Quais são os outros marcos que
que constroem essa jornada de entrada do membro na comunidade. Não é só enviar login e senha. Até ele se apresentar na comunidade, quais são os estímulos que eu vou fazer? E para os membros que não entraram, quais são as ativações que eu vou fazer para que eles entrem nesse fluxo de entrada comigo? Ok? Aqui a gente vai trazer o que a gente desenhou para cá. Então a gente vai estruturar o onboarding, o que que vai ser entregue na nutrição e na saída, que eu chamo de desligamento humanizado, que é um protocolo que eu gosto de aplicar dentro das comunidades também. E aí, tangibilizando dentro de manutenção, a gente pode ter regras da comunidade, a gente pode ter FAQ da comunidade, a gente pode ter uma SLA para moderação, para lidar com determinadas tratativas e preparar essa equipe para a gestão de crise. E aqui na arquitetura de entregas, a gente também vai estruturar os funis do que vai vender. No plano X, no plano P, no plano O, o que que vai ser entregue em cada plano, quanto é que vai custar. E isso nos dá base para construir já um material de marketing e vendas. E aí, dentro da operação, a gente tem a estrutura de conteúdo, a gente tem tipos de conteúdo, tá? E depois a gente vem para o calendário. E aí, o calendário, a gente tem ciclos trimestrais dentro de 360 dias, um ciclo de lançamento, ciclo de engajamento e o ciclo de retenção. E a comunidade que está começando agora, ela precisa rodar. Então, toda essa operação que a gente desenhou precisa estar funcionando. Depois, a gente vai refinar a análise de métricas para um olhar de engajamento do que está acontecendo e trabalhar mais intensamente dentro do aspecto de retenção. E aí a gente vai mapear e vai desenhar conteúdo de acordo com isso. Por exemplo, o conteúdo que eu rodo em junho pode ser diferente do que eu vou rodar em dezembro. Apesar de ser uma baixa temporada de dezembro, eu posso trabalhar N recursos de conteúdo que vão trazer a pessoa para minha comunidade. Eu posso aquecer também para lançar em janeiro. E aí eu posso mudar os temas da comunidade, entendendo quais movimentos que eu quero intensificar. Então, essa é uma visão que a gente traz. Então, eu botei até uma questão de temperatura, né? Uma cor mais quente, mais neutra e depois mais retenção no verde, representando ali o equilíbrio e a sustentabilidade. Deixa eu ver aqui. Aqui é um ponto também que a gente trabalha. Isso aqui é uma colinha para mim, tá? Mas eu gosto de sempre fazer o diagnóstico de um membro olhando para a escala Hawkins, que é uma escala de sentimento, né? Por trás de tudo que um membro escreve, que um cliente fala, tem um sentimento. Quando a gente consegue ler o sentimento, a gente responde com mais assertividade. E aqui eu trabalho bastante com motivadores emocionais. É um recurso de CX que vem de um artigo validado por Harvard, que são os 10 principais motivadores humanos. Isso eu posso utilizar para estruturar o perfil de membro que eu tenho na minha comunidade. O que que eu vou mais estimular com os perfis com os tipos de conteúdo que eu vou trabalhar. Enfim, temos disso. Um outro tipo de conteúdo que eu quero revisar aqui, que serve como, eu acho que gancho, inclusive, é a nostalgia. Para algumas comunidades é um recurso muito bom. E aí tem vários formatos que você pode entregar nesse tipo de experiência e se desenvolver a partir disso.
Mas essa é a visão geral de como eu tenho estruturado comunidades. Eu costumo dizer que não é difícil lançar uma comunidade, porque o conteúdo da comunidade é o que vai vender a comunidade. Mesmo que você não tenha depoimentos, você constrói com cada avanço que o cliente traz naquela experiência. E assim, tem mais usabilidade que um curso normal e tem mais retenção, mais oportunidade para você trabalhar relacionamento para continuar vendendo. Quem compra de você uma vez só ainda não é seu cliente. É preciso ter uma recompra, uma continuidade para a gente entender esse perfil de cliente. E eles entrar nessa configuração de fato. Se a gente entender comunidade como ecossistema, que é a visão que eu trago aqui, a gente vai entender que a plataforma é um detalhe. A plataforma é uma decisão que a gente vai ter na etapa de implementação, inclusive, porque vai ficar claro o que que esse cliente tem capacidade e comprometimento para entregar e o quanto isso está alinhado com a ferramenta que eu vou escolher para jogar aí esse movimento para o mundo, tá? E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tiver qualquer dúvida, pode perguntar aqui nos comentários. Estou muito feliz de ter gravado esse conteúdo. E antes de me contratar, eu espero que você veja esse vídeo, porque ele dá muita clareza do caminho que a gente constrói junto. Hoje eu consigo agilizar muito os meus processos. Dá para lançar uma comunidade em 30 dias, desde que o cliente passe por todas essas etapas aí. Então, teremos aí pelo menos reuniões semanais de 2 horas para avançar cada circuito desse dentro de 30 dias. E depois tem a nutrição e a manutenção disso. A gente consegue automatizar muitos detalhes, mas tem momentos-chave na experiência da comunidade que vai ser importante você ter alguém com presença e olhar para construir isso com você. Então, por isso que a IA não nos substitui totalmente. Eu uso a IA para curar os conteúdos de reunião e usar na estruturação, porque as minhas reuniões hoje elas são bem promptadas e intencionais para que as informações encaixem dentro de cada framework desse. Costumo dizer que cada reunião é sagrada porque ela é um avanço de funil para nós. E esse é um dos grandes diferenciais que nós temos. Dá para construir comunidade de qualquer nicho. Eu não preciso ser especialista no assunto, mas eu vou ficar especialista no assunto em muito pouco tempo. Porque a fonte que a gente está trabalhando para construir esse ecossistema é o maior especialista que a gente pode encontrar, que é o dono do negócio, porque ele vive a dinâmica dessa empresa todos os dias. O que a gente faz é organizar, trazendo um download das ideias que ele tem para a estruturação de um negócio escalável e sustentável a partir da perspectiva de ter um ecossistema centrado em comunidade. Esse é o diferencial que nós temos aqui.